Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Boas Novas Cast. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever clicando no botão aí abaixo. Esse é um canal onde a gente compartilha, histórias e momentos de pessoas que foram impactadas por Deus e elas vêm aqui contar essas experiências delas. Então eu gostaria de convidar você para se inscrever nesse canal e tamo junto. Acompanha o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boas Novas Cast. Nós estamos aqui mais uma vez para falar do reino, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E é um prazer ter você aqui nesse podcast. Hoje nós estamos com um convidado mega importante, ilustre, profeta, pregador do evangelho, evangelista, missionário. Tem que botar os adjetivos aí para jogo. Hector Pires, seja bem-vindo, mano. Deus abençoe. É uma honra estar aqui nesse podcast, contribuindo com esse projeto e transferindo conhecimento para pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Amém, tamo junto, mano. E, cara, fica à vontade, está em casa, ó, água, Coca-Cola, tem pizza ali se quiser comer. Eu acho que essa aqui vai ser uma conversa bem informal, a gente já tinha conversado aqui, as histórias. O primo dele veio aqui. Um abraço aí, Jefté, Deus abençoe você. Deus abençoe, meu primo. Jefté, ele falou assim, pode chamar do jeito que você quiser. Tamo junto. E, mano, quem é Hector? O Hector, né? O Hector é um menino que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, que foi um dia confrontado pela palavra do Senhor e ele aceitou Cristo como o seu único salvador. Um menino que cresceu numa igreja, fazia parte da igreja, mas não fazia parte da igreja do céu. Era um menino que era conhecido aqui na terra, mas era um anônimo lá no céu, no reino de Deus. E esse menino um dia ouviu a palavra do Senhor, se arrependeu dos seus pecados e Deus o levantou como missionário. Assim como ele me levantou, ele também pode levantar muitas pessoas, pode levantar você que está ouvindo esse podcast aqui agora, nesse exato momento. Cara, massa, a gente tem visto seus vídeos lá, você... se você não... Cristo é o único salvador, vocês vão pro inferno. Tô brincando aqui, uma brincadeira à parte, mas é massa o trabalho que você tem feito lá. Antes mesmo, né? Assim, quando o Jeff veio aqui, eu até brinquei e falei que tem uma pegadinha não, né? Um vídeo, que isso aconteceu uns 6, 7 meses atrás, sim. Que o Jeff até chegou para o Hector e falou assim... Hector, você tá com a agenda disponível? Ele, tô, onde vai ser a pregação? Lá no busão do amarelo. Eu lembro desse vídeo aí, rapaz, foi massa, né? Top demais. E, cara, você tá falando assim que era um conhecido na terra, mas um anônimo no céu. E como que foi esse encontro, assim, pra você ser conhecido no céu, você conhecer a Cristo, né? Essa transformação, essa conversão, como foi a sua conversão para você conhecer a Cristo? Eu creio que minha conversão é até um pouco engraçada, porque eu estava um belo dia no meu sofá, com a minha mãe do lado, e a gente falou assim, vamos assistir uma Netflix. E ali a gente procurando um filme, de repente eu passei pelos 10 mandamentos. E aquilo me chamou a atenção por quê? Porque eu não conhecia a parte bíblica, eu não conhecia a parte teológica. Então aquilo me chamou a atenção, eu falei, mãe, vamos ver então um conteúdo cristão. Então a gente entrou, viu os 10 mandamentos e ali nos 10 mandamentos retrata sobre a saída do povo de Israel do Egito. E no deserto foi o lugar onde Deus mais manifestou o seu poder em toda a Bíblia. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, esse é o Deus que eu sirvo? Porque eu não conhecia Deus. Porque a única forma de você conhecer a Deus é conhecendo ele, aonde ele se revelou. E ele se revelou através da sua palavra. Então hoje um cristão que não lê a palavra, não tem um conhecimento bíblico, ele não conhece Jesus Cristo. Porque é onde Jesus se revelou, é na parte bíblica. E ali quando eu comecei a ver o poder de Deus se manifestando, isso me chamou a atenção e eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, foi onde a transformação de Deus me transformou. Porque primeiro é necessário você receber a informação da palavra para depois você ter a transformação que é no seu caráter.
Então foi basicamente assim a minha conversão. Comecei vendo os 10 mandamentos, aquilo me chamou a atenção, despertou em mim o desejo de estudar a palavra, e quando eu comecei a estudar a palavra, ingerir informações bíblicas, aconteceu a transformação na minha vida e no meu caráter. Isso você tinha quantos anos, mano? Eu tinha 14 anos. Você tem quantos anos hoje? Fala Hoje aí pra eu tenho galera. 18. 18 anos. Novo. E foi através de um vídeo da Netflix, 10 Mandamentos. Os 10 mandamentos. Não era igual que passa na Record, não, né? Na Record tem um que passa lá também. É da Record. Era da Record? Foi da Record. Incrível, né, cara? É difícil ver pessoas que se converteram através de... Não, sério, que tomaram a decisão Por de... isso que eu falei, é meio engraçada a minha conversão, porque é algo não comum. Não comum, né? Não é comum, né? E, cara, a gente tem visto, né, seus vídeos aí de você pregando nas ruas. Isso é incrível. Não é todas as pessoas que têm coragem de botar a cara na rua para poder falar do evangelho. Até mesmo alguns só buscam os púlpitos. Não tô falando que isso é errado, Sim. mas é gratificante ver isso e como que começou essa vontade, essa sede de você querer... Lógico, depois nós vamos falar sobre o seu processo de crescimento. Eu quero conhecer particularmente Mateus. Quero conhecer seu processo de crescimento no digital. Mas como foi a sua partida para você pregar o evangelho nas ruas, entendeu? Como que foi esse despertar? O que me motivou, né, a ir nas ruas pregar. Então, eu juntamente com meu primo Jefter, a gente começou a evangelizar nas ruas, onde eu também tive a oportunidade de ministrar a palavra. Mas particularmente, o que me levou e motivou a pregar o evangelho nas ruas? Vou dar aqui 3 motivos. 3 pontos que devem ser levados em considerações para você ministrar e evangelizar nas ruas. O primeiro ponto é que nós temos a informação, o conhecimento que muitos não têm. E a única forma de você transmitir esse conhecimento, obviamente, é através da pregação evangelística. Por exemplo, há retratos na Bíblia, onde... 2 Reis, capítulo de número 7, vai falar sobre 4 leprosos que estavam na porta de Samaria. O momento que estava acontecendo ali era um momento de fome, porque eles estavam sendo cercados pelo rei da Síria. Era um momento de guerra. O inimigo cercou o povo de Israel para guerrear contra eles. E nesse cerco não passa nenhum tipo de alimento. Portanto, Samaria estava num momento crítico de fome, que eles estavam cometendo até o pecado de canibalismo, comendo o próprio ser humano. Só que esses 4 leprosos irão se levantar e vão falar assim: ora, se nós entrarmos para Samaria, nós iremos morrer de fome. Agora, se nós formos para o povo dos assírios, provavelmente nós possamos morrer, mas também eles podem deixar-nos viver. Então eles vão se levantar e vão até o povo da Síria. E quando eles chegam lá, o arraial, o cerco, não existe mais. Não existe mais. E quando eles se deparam com isso, eles veem que os assírios deixaram tudo. Deixaram seus cavalos, deixaram as suas armas, deixaram as suas joias. Porque no período que eles estavam indo para o cerco da Síria, a Bíblia vai dizer que Deus fez um barulho de um exército tão grande que os assírios se assustaram e deixaram todos os seus objetos para salvar a sua própria vida. Então, quando eles chegaram lá, esses leprosos, eles depararam com essa situação, eles falaram: ora, nós não podemos ficar assim. Vamos voltar e vamos anunciar essa boa notícia, essas boas novas. Então, eles voltaram e anunciaram para Jerusalém o que tinha acontecido. O segundo motivo é: o inferno existe. O inferno é real. Neste momento, Mateus, enquanto nós estamos aqui no podcast, tem muitas pessoas morrendo e indo para o inferno porque não se arrependeram. Pessoas que talvez até ouviram a palavra do Senhor, mas eles não tiveram um posicionamento. Então o inferno é real. E Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno em toda a Bíblia. Engraçado, um Deus de amor pregando sobre o inferno. Porque quando eu prego sobre o inferno, eu estou preocupado com o destino eterno das pessoas. Então isso é um sinal de amor. E o terceiro motivo é a alegria na terra e a alegria no céu. Quando você prega a mensagem para alguém
e você vê que essa pessoa se emocionou, você vê que essa pessoa aceitou Jesus como Salvador, isso irá gerar uma alegria no seu coração. E Davi, em Salmos 51, quando ele tinha adulterado, ele vai confessar o seu pecado e ele vai falar: Senhor, dai-me a alegria da tua salvação. Porque quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, a alegria da salvação, que só Deus pode gerar na alma do pecador, é gerada na vida dessa pessoa. Então, basicamente, esses foram os 3 motivos que levaram para mim pregar o evangelho nas ruas. Cara, incrível. E isso é verdade, cara. As pessoas hoje não têm a consciência clara de que existe o pós-vida, né? Sim. Não acha que depois que... Ou não se preocupa. Eu acho que hoje nós vivemos num sistema que foi construído para você não se preocupar com o que vai acontecer depois. Sim. Entendeu? Você fica imerso em entretenimento, terreno, e não se preocupa em cara, como que vai ser minha vida eterna? A gente não percebe que a gente está vivendo um lapso muito pequeno para por exemplo, uma gota, que é a nossa vida aqui na Terra, para um mar depois. E às vezes a gente troca essa gota por um mar depois que é a eternidade, entendeu? Exatamente. Então as pessoas hoje não têm a consciência, não têm a clareza. Então é muito bom essa mensagem de você passar a clareza para as pessoas. E como Cristo fez, como você disse, ele falou muito, foi o personagem bíblico falar assim: eu acredito que é meu Salvador, acredito que Jesus é Deus. Sim. E um Deus falando de mais de inferno, né, que passou na Bíblia, entendeu? Sim. Um personagem que passou na Bíblia que mais falou de inferno. E ele sendo Deus. Então, é incrível isso. A gente vê essas características na Bíblia. E eu vi que você, quando faz uma pergunta de Bíblia, é assim, ó. Você se posiciona como pregador. A sua oratória muda. Glória a Deus. A sua oratória, mas você tem essa oratória sua muda por quê? Porque o costume de você estar pregando. Há quanto tempo você prega? Eu prego basicamente pregando. Comecei em março. Então tem basicamente 5, 6 meses, né? Sim. Basicamente entre esse tempo aí. Eu comecei Você tinha essa oratória antes? Não. Essa oratória, na verdade, o pregador ele não nasce formado. O pregador ele se forma. Jesus, quando foi chamar André e Pedro, o que ele disse? Pedro era um pescador da Galileia. E eles eram conhecidos como homens de pouca cultura. Eram homens que não eram tão sábios assim. E Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Perceba que Jesus não disse que eles são pescadores de homens. Eu vos farei. Ou seja, eles não nasceram como pregadores. Eles se tornaram pregadores. O mesmo Pedro de Marcos capítulo de número 1 não é o mesmo Pedro de Atos capítulo de número 2. A pregação, a forma que ele utiliza para pregar é diferente. Por quê? Ele teve um processo de aprendizado, aperfeiçoamento, um desenvolvimento durante 3 anos e meio, que teve um discipulado pessoalmente com Jesus. Então essa oratória que eu tenho hoje, não nasci com ela, eu falava muito ruim, eu era péssimo em me expressar, ainda mais em público, eu era um homem muito tímido, mas isso foi desenvolvido pouco a pouco até chegar. E qual você acha que é o segredo para a gente conseguir chegar numa oratória relativamente boa, né? Sim, o costume, que é você estar ali na rotina, mas tem alguma técnica, estratégia que você tem que utilizar, igual Jesus falou que vos farei. Então, quais são os passos para fazer? Ter uma boa oratória? Ou se tornar um pescador de homens, né? Sim. Uma boa oratória, se tornar um pescador de homens, que é o quê? O pescador de homem é aquele que prega, que leva a mensagem, que leva uma carta, leva a boas novas. Sim. A pregação ela é envolvida por vários elementos. Um desses elementos é a oratória, porque a oratória te torna claro para o seu ouvinte, porque você não está pregando para si mesmo, você está pregando para os outros. E para que as pessoas possam entender, é necessário você saber transferir essa informação que você utiliza. E um dos métodos que eu creio que para ter um desenvolvimento na sua oratória é a leitura. Enquanto você está lendo, lê em voz alta, lê em voz audível, assim também irá trabalhar na sua oratória. O segundo método também que eu utilizo é pregar no espelho.
Porque o espelho não é somente para olhar a sua beleza. Você prega muito no espelho? Também, tem que pregar nos espelhos. Porque no espelho irá revelar os seus defeitos. Sim. O espelho não é somente para olhar a sua beleza. É para também mostrar os seus defeitos. E no espelho é só você e ele. Então no espelho eu utilizo também para desenvolver minha oratória. E também usar e ouvir bons pregadores. Começa a ter referência no meio ministerial e começa a ouvir eles e ver como que eles se comportam em meio público. Quais são suas referências? A maior referência que eu tenho hoje ministerial é o pastor Eliseu Rodrigues. E depois, solta alguns aí pra galera aí. Hernandes Dias Lopes, Anderson Silva, Augusto Nicodemos. Anderson Silva, você fala... O pastor. O pastor, aquele todo tatuado? É ele mesmo. Ele também é um cara que é comprometido com a palavra. Sim. Você percebe que ele tem valores, princípios que são bíblicos. Então, por isso que eu ouço muito ele também. Mas quem depois desse falou aí? Augusto Nicodemos, também tem Elias Torralbo, tem vários outros pregadores. Mas esses são o que eu ouço mais, vamos dizer assim. Você costuma ouvir... Isso é rotina na sua vida, ouvir esse tipo de pregação? Sim. Praticamente todo dia não, né? Todo dia não. Mas é rotina na sua vida você buscar essas pregações para se lapidar. Sim, sim. Então, cara, gostei do conceito do espelho, hein? É uma coisa que as pessoas não passam tanto, né? Comece a pregar no espelho que você vai ver a diferença. Melhora muito. Melhora. Você vai perceber os seus defeitos e, óbvio, você irá ir corrigindo eles. Massa demais. Cara, e... A gente viu esse crescimento incrível que você teve no digital aí, mano. Você falou que foi 1 mês e meio pra cá. 1 mês e meio. Estourou, né? De repente. O homem tá como... Voou. A gente fala assim, de repente. Você falou foi do nada quando você chegou aqui. Não. Eu acredito que foi do nada é quando assim, da onde veio? De repente é o seguinte, eu trabalhei, fiz tal, e de repente Deus foi e moveu as águas. Então você teve um processo antes de virar. Você falou que tem 5 meses pregando, né? 1 mês e meio, então virou. E como que tá sendo? Como que foi, né? Quanta experiência, como é que foi esse boom, né? Eu acho que as pessoas que estão chegando agora no seu Instagram não sabem que foi de 1 mês e meio pra cá. Elas olham e falam assim, pô, esse cara já tem um tempo pregando e tal, não sei o quê. Então como é que foi? Então, eu comecei a postar vídeos diariamente da pregação. Pregava, cortava e postava. Eu comecei a ter constância nisso. E de repente, depois de eu ter tido vários vídeos, um vídeo viralizou. Qual foi o vídeo? Um vídeo falando sobre não romantizar o evangelho. Porque se a pessoa verdadeiramente ela não se arrepender, ela irá para o inferno. Então esse vídeo viralizou e juntamente pegou os outros e levantou também, entendeu? Nossa, eu vou entrar numa pauta aqui só pra gente debater então, hein? Pra gente ter, né, um assunto. Mas continua, depois eu vou entrar nessa pauta, né? Mas continua, você falando desse vídeo que viralizou e como é que puxou os outros? Puxou os outros, começou a viralizar e vi muitos seguidores, curtidas. E eu fiquei assim, só por causa de um vídeo que já tem tempo que eu tinha postado. Tinha uns 13 dias já que eu tinha postado esse vídeo e viralizou depois de 2 semanas, entendeu? Sim, e recebendo muita mensagem? Sim, bastante. Eu recebo bastante mensagens no direct pedindo oração, ajuda, conselho, perguntas para tirar dúvidas bíblicas, teológicas. Recebo várias e respondo todas. Todas pessoas que me mandam mensagem, eu respondo. Cara, incrível, hein? Até os teve hater? Rapaz, aí que eu respondo mesmo. Teve muito hater? Muita gente me chamando de maluco, que tenho que pregar amor, largar de pregar justiça. Um monte de pessoa que não tem base bíblica. Vamos entrar nessa parte então aí, de até mesmo... eu tenho minha crença, meus princípios, mas vamos clarificar isso até mesmo para as pessoas que estão aqui, né? A gente fala que o debate, ele confunde. Eu acredito que é o contrário. O debate, ele clareia as ideias das pessoas para as pessoas buscarem informação, né? Que está na palavra de Deus. Você falou que a gente não romantizar o evangelho, por quê? No vídeo? Para não romantizar o evangelho, porque tem muitas pessoas deixando de pregar justiça para ficar pregando só o amor. Sim. Tem uma parte que... Uma fala, né? Que é passada... que a salvação de Deus é gratuita, certo?
e que eu não consigo fazer nada para alcançar essa salvação. Você acredita nisso? Que eu não consiga fazer nada. Realmente, a salvação é totalmente dependente de Deus. Sim, mas, por exemplo, existe coisas que são parâmetros Sim. pra gente, que colocam pra gente seguir, seja a igreja, seja a religião. Sim. E você acredita que as pessoas têm que seguir esses parâmetros para ter a salvação? Por exemplo, eu tô seguindo. Eu não consegui seguir isso aqui, eu perco minha salvação. Não, mas eu pedi perdão, eu recuperei minha salvação. Como é que você acredita nesse processo de salvação? Ou você acredita que o homem não precisa fazer nada para ser salvo? Sim. E automaticamente ele já é pecador. Mesmo ele já se arrependeu, mas ele é pecador, ele vai pecar. E ele continua com a salvação dele. A diferença de um cristão para o ímpio é que o ímpio ele peca e vive na prática da iniquidade. O que é iniquidade, pregador? É um pecado consciente que se tornou prática. Agora, o cristão, ele peca porque ele não teve um corpo glorificado. Enquanto você estiver nessa terra, com esse corpo, você irá pecar. Mas ele tem uma diferença. Toda vez que ele peca, ele se ajoelha e confessa o seu pecado. Então, a salvação é totalmente dependente de Deus. É de Jesus. Mas não significa que o homem não tenha participação nela. Exemplo, se a pessoa... e você acha que essa confissão desse pecado, né, certo? Ela precisa ter uma rotina de confissão? Toda vez que ela pecar e reconhecer que pecou, ela deve confessar. Você acredita que existem pecados que a gente não consegue, às vezes... Eu acredito que o Espírito Santo incomoda. Incomoda. Mas, por exemplo, você acredita que esses pecados que a gente comete, né, na nossa vida, se a gente não passa um tempo, a gente às vezes não pede perdão, a gente está destinado ao inferno? Se a gente peca e não se arrepende, e você tem consciência disso, porque a salvação, você não se perde de um dia para a noite. Isso aí... vem juntando os dias, é gravitacional. Então, não é de um dia para a noite. São pessoas que vai se esfriando ao pouco. Deixa de confessar um pecado, depois começa a pecar, sabendo que é errado, mas não confessa, até chegar ao momento, talvez, da apostasia, que é o abandono literal da verdadeira fé. Aí é até um pouco perigoso, porque a pessoa ela vai supor tudo aquilo que se diz ser Deus. Ela não vai ter mais aquele desejo e preocupação que está ofendendo o Espírito Santo. A apostasia é basicamente uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que não há perdão. Não que Deus não perdoe, mas é que o pecador não quer ser mais perdoado. Chegou num momento que ele não volta mais atrás. Ele não volta mais, ele não está nem aí pro evangelho, sobre o que o Cristo disse, sobre o que a igreja acha. Ele não está mais preocupado com isso. É um momento nível tão baixo, profundo de rebeldia, que é chamado de apostasia. Incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você busca, mudando de assunto já, né? Certo. Qual é a sua denominação? A gente conversou aqui antes, pessoal, e ele falou qual que é a sua denominação. A minha denominação é a Igreja Metodista Wesleyana. Wesleyana. Um pouco sobre ela. Fala pra gente como que funciona, costume, de onde que é. Na verdade, a minha igreja, ela é meio uma igreja mundial, né? Não é uma igreja local somente. Tem várias congregações em vários estados. É uma igreja que segue o método de Wesley. Metodista, eles têm um método a ser seguidos. Por isso que eles são reconhecidos como metodistas, porque eles têm um método. E o wesleyano, porque eles seguem a teologia de John Wesley. Incrível. E você já foi chamado para pregar em assembleia? Já. Batista? Já. Não, Batista não. Mas vai... John Wesley foi um grande teólogo da Inglaterra. Foi um grande teólogo avivalista que teve várias mensagens, pregações. Para você ter ideia, ele viajava a cavalo para pregar as mensagens. Foi um homem que vivia em oração, um homem aprofundado na palavra. Incrível. É boa pergunta, hein? John Wesley. E voltando até o assunto da rede social, esse boom que você teve aí, outros vídeos viralizaram também. Teve mais um que viralizou, fora esse, que teve esse crescimento? Vários, teve mais uns 5, acho, que viralizaram mesmo, deram um boom acima de 500 mil. E sempre vem com hater, né? Sempre.
Batendo. Sempre tem que ter um que vai lá nos comentários, xinga a gente, porque tem pessoas que xingam, tem pessoas que são até mais... tem um pouco de respeito. Vai lá, opina, mostra a sua opinião, mas tem umas que ele vem com palavras de baixos escalões, e mesmo assim eu respondo todos. Se eu ver também o comentário, porque muitos comentários não dá para responder. Todos. Mas se eu ver, eu respondo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que... Vi que você já lê Bíblia, né? A gente conversando aqui, você cita muito a Bíblia. Qual o seu método de estudo? Eu perguntei se você já fez curso de teologia. Sim. Fora. Qual o seu método de estudo? Qual é a forma que você busca para estudar a palavra? Tem algum método que você utiliza? Então, basicamente eu leio a Bíblia e quando eu leio eu tento tirar o máximo, extrair o máximo de conteúdo que eu conseguir. Quando eu consigo extrair esse conteúdo, formular em minha mente, eu pego o papel e começo a escrever, porque aquilo que você escreve tem mais probabilidade de você gravar. E quando eu escrevo, eu já tenho um texto formado. Aí o que eu vou fazer a partir disso? Eu vou para um comentário bíblico, para me comparar se aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro, tem alguma heresia, algumas contradições. Então agora eu vou buscar agora a fonte nos comentários bíblicos. Após eu começar a ler os comentários bíblicos, provavelmente eu vou adicionar algumas informações, tirar algumas informações e depois eu vou montar o esboço, porque o sermão é uma, o esboço é outra. O sermão é a pregação completa, vamos dizer assim. Agora, o esboço é apenas o esqueleto. São pequenas frases que irá me fazer lembrar algumas partes das minhas pregações que necessariamente tem que ser citado, porque o esboço é o esqueleto, agora é você que vai dar a informação restante. O esboço vai apenas apontar o que você deve falar, o que você não deve falar, para onde você deve ir, para você também não fugir muito do assunto. Então, basicamente, é esse meu método. Também eu procuro ouvir também muitos pregadores que falam sobre aquele tema, para me juntar o máximo de informação e depois sobre um tema que você está pesquisando no momento, exatamente, né? Exatamente. Hoje você está estudando sobre algum assunto? Teologia sistemática. Fala sobre... doutrinas bíblicas como teologia, que é a doutrina sobre Deus, cristologia, a doutrina sobre Cristo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, tem também a armatiologia, a doutrina do pecado, eclesiologia, a doutrina da igreja, tem soteriologia, a doutrina da salvação, antropologia, a doutrina do homem, tem escatologia, tem várias doutrinas que se enquadram nesse aspecto, doutrinas bíblicas. Todo pregador tem que estudar, porque são coisas que serão abordadas na pregação. Forte isso, hein? Rapaz. Eu acho que é só pegar a Bíblia e falar assim, agora eu vou falar. Abrir aqui. Aí eu vou ler. Senhor, revela aí pra mim. Revela aí, ponta o dedo, Põe né? o dedo. Ih, Deus tá falando. Aqui, ó. E ele mediu a largura da entrada do portão, 10 cômodos e o comprimento... Aí você pega aí, varão. Pega aí. Quero ver se cai na genealogia, filho. Nossa, pai. Aí é triste. Você é do crente, que quando você tá lendo a Bíblia, você já leu a Bíblia toda? Não. Só em partes sim. Você mas não de pegar, tipo assim, Gênesis, Apocalipse até o final. Quando você tá lendo a Bíblia, você, na hora que chega nos crônicas ali, você é daquele que lê aquele não sei o que, gerou não sei quem, não sei... Ou você fala assim, rapaz, vou pular esse negócio aqui. Eu leio. Leio tudo porque é importante você saber a genealogia. Se você for ler a genealogia de Cristo, você vai ver lá que tem a Raabe, a prostituta. Sim. Os reis de Israel, os piores reis estão na genealogia de Cristo. Olha a pregação que você pode tirar disso. Então é necessário, a genealogia é muito importante. Tem pessoas que pulam, né? E você, cara, pelo pouco que eu tô te conhecendo aqui, você vive Bíblia, né? Vive Bíblia? Muitas pessoas perguntam, né? Qual é a parte mais difícil na vida de um pregador? Não é pregar. É viver aquilo que ele prega. Na vida de um cristão, você, por exemplo, como jovem, como que tá sendo, você acha, as suas batalhas? Quais são as mais difíceis? As batalhas que você enfrenta, seja com pecado, não tô falando pra você falar seus pecados, não sei se você quiser. Pode falar, se quiser também pode falar. Mas quais são as batalhas que você mais enfrenta? Sejam com você mesmo ou com as pessoas à sua volta? A maior batalha que eu enfrento é não ser influenciado pelo mundo. Porque hoje nós vivemos em um mundo
que tem várias informações. Cada um tem o seu pensamento e muitas pessoas têm medo de se posicionar. Por exemplo, muitos jovens da minha idade estão nas escolas. E lá nas escolas tem pessoas que têm várias ideias, vários pensamentos e posicionamento. Se você não tiver um posicionamento forte, uma ideia conceituada na sua mente, você será sendo influenciado pelas essas pessoas que têm um posicionamento forte. Então, todo cristão ele tem que ter uma informação, um conceito formado em sua mente, um conceito bíblico. Porque se ele não tiver, as pessoas que têm conceitos mundanos já formados em sua mente irão influenciar essa pessoa. Então, eu creio que a maior dificuldade é você não ser influenciado pelo mundo, no meio do trabalho, no meio da escola. E na escola, como é que é lá? Você falou que pessoal, o menino tem 18 anos, tá terminando o ensino médio. Graças a Deus, né? Fala. Graças a Deus. Pensa em fazer faculdade? Sim, penso. Teologia, vou chutar. É a primeira, né? Dependendo também a segunda, psicologia. Psicologia, massa, mano. Temos que estudar a mente humana também, para entender como que funciona também o comportamento. Porque tudo funciona através da mente. Primeiro você pensa, depois você age. Então, se você entender um pouco da mente humana, irá também facilitar, compreender o comportamento humano. Deus abençoe sua vida, mano. Vai nessa fé aí que você vai longe. E a questão era como que a sua intimidade, né? Seu posicionamento dentro da escola que você vive, né? Na escola, por exemplo, porque existe sim... a faculdade eu acho que é um covil maior, mas a escola também já é um princípio. E como que é a sua vida na escola lá? Como que é o seu relacionamento? Será que existe oposição àquilo que você acredita? Zombaria? Como que é a vida do Hector lá? Eu vou perguntar sobre relacionamento ainda, mas eu vou querer saber como que é a sua vida lá dentro da escola. A minha vida... Bom, eu estudava na parte da manhã, agora eu fui para a parte da tarde. E na parte da manhã tinha um projeto evangelístico, onde toda quinta-feira alguém ministrava uma palavra, outros cantavam louvores. Felizmente eu não vou poder mais participar, justamente por ter mudado de turno, porque na parte da tarde não tem esse projeto ainda. Mas na parte da manhã eu sempre ministrava a palavra, pessoas conhecem, sabem do meu posicionamento e eu sou muito veemente nos posicionamentos que eu tenho. Se a pessoa me contra-argumentar, eu sou obrigado a argumentar contra ela também. Óbvio, com respeito, a pessoa também não merece ser desrespeitada, mas não é porque a pessoa acha que está sendo desrespeitado por eu ter um posicionamento que eu vou deixar de me posicionar. Porque combater com ideias não é você combater com a pessoa em si. Você ter um posicionamento não é você desrespeitar alguém. Você não concordar com as práticas não é menosprezar ou desprezar a pessoa. Temos que ter posicionamentos e eu tenho. As pessoas sabem, as pessoas conhecem e se me perguntar, eu vou responder. Maravilha, cara. Deus abençoe aí. E então é tranquila essa questão da escola? É tranquilo, mas tem pessoas que não gostam. Por exemplo, esses dias eu ia até compartilhar no meu Instagram e não consegui. Na verdade, eu não tive tempo, acabei esquecendo. Me lembrei que agora. Esses dias eu fui para a escola e tinha alguns irmãos na porta da escola entregando aquele Novo Testamento dos Gideões. Não sei se você já viu. Que tem o Novo Testamento, Provérbios e Salmos do Antigo. Nunca vi. Entregando como evangelismo. Panfleto? Não, é um livro, a Bíblia, do Novo Testamento. Sim. Aí eles estavam entregando como uma forma de evangelismo na porta da escola. Muitos alunos pegaram e, ao entrar na escola, alguns chutaram o Novo Testamento. Outros queriam jogar no lixo, desprezando totalmente a palavra. Um amigo meu pegou cerca de 10 Novo Testamento na minha sala, pessoas que iriam jogar no lixo. Ele não conseguiu ver esse acontecimento, esse fato, e pegou e guardou. Infelizmente, tem pessoas que rejeitam a palavra, mas eles não sabem que quando eles estão rejeitando a palavra, eles não estão rejeitando apenas um livro, mas estão rejeitando Deus que a inspirou. Então, tem pessoas que se opõem, tem pessoas que rejeitam, e isso vai acontecer em todos os lugares. Se Cristo, que era o Cristo, foi rejeitado, desprezado, morto por causa da sua pregação, quem será eu para não ser desprezado? Um mero pecador, um mero servo. Então, isso vai acontecer com todos que tiverem um posicionamento cristão.
serão desprezados, odiados, perseguidos, como está acontecendo nos tempos atuais. E muitas vezes para as próprias pessoas que estão ao seu lado. A própria família às vezes persegue. Tem pessoas que não têm uma família que é cristã, mora na mesma casa, mas essa pessoa vai para a igreja. E essa pessoa talvez é rejeitada pela própria família por causa do seu posicionamento. Então, aí não retroceda. Se você está vendo esse vídeo e você é perseguido e está dentro da sua casa, não retroceda. Porque maior é o que está em você, primeiramente, e através da sua vida, você pode salvar a vida da sua família. Porque se Cristo transforma, eu acredito nisso, eu creio nisso. Então, através da sua transformação, as pessoas que estão à sua volta vão ver algo diferente de você, que não é seu, que pertence a Deus e Ele coloca dentro de você, o que é o Espírito Santo. Então, quando as pessoas verem isso, automaticamente vai influenciar as pessoas que estão à sua volta. Nossa, aquela pessoa tá diferente, tem um brilho, tem algo. Sim. Pô, eu quero isso. E automaticamente você vai impactar. Então, não desista. Às vezes você vai ser massacrado, vai sofrer, mas não desista. Outra coisa. O Hector no relacionamento, o Hector namorador, tô brincando, gente. Namorador, mas aqui, relacionamento. Eu acredito que já deve ter recebido caixinha de pergunta. Já recebeu? Meu Deus. Então nós vamos responder esse povo agora. Declaração também? Declaração. Você tá doido, mano. No direct. Não é laço lá, não, né? Tem uns laços. Sempre aparece, né? Sempre tem que ter um laço aí. Mas atualmente não estou namorando, estou solteiro. Sim. Eu pretendo continuar mas tá como sniper, tá mirando ou... Não, tô sem a minha. Tá sem arma, né? Então, varoas de guerra, vocês que estão assistindo esse podcast aí, um homem com esse sorriso mais branco do que tudo, que tá reluzindo aqui, ele falou que fez um clareamento e tá branco mesmo. Tá Nosso pai do céu. Fico feliz por ouvir isso, né? Esses olhos, daqui eu tô vendo, ó, esses olhos azuis, então você que tá aí do outro lado. Olha, rapaz, fazendo o seu merchan aqui, meu Deus do céu. Fazendo o marketing dele. Ó, homem de Deus. Irmãs, orem pelo homem de Deus. A minha esposa tá aqui do lado aqui. Ela, eu vou soltar aqui, hein? Ela orou de madrugada pela minha vida. E olha aí, ó. Ela e a mãe dela. Soltemos, então já você era. é resposta de uma oração. Sou resposta de uma oração. O meu casamento é uma resposta de uma oração. Entendeu? Ela falou assim, gente, como que eu posso laçar esse homem? Tô brincando. Mas foi bem assim. Eu sempre orava também por uma pessoa igual a ela e Deus me deu a pessoa que eu... Eu não fui mais específica, né? Você não foi específica. Quem disse que não? Eu falei Matheus Machado. Não, eu pedi as características e Deus escolheu as características corretas. Ela foi no nome. Ela foi no nome. Foi forte. Mas eu falei assim, eu nem conhecia ela quando eu orava e eu pedi as características e Deus me deu as características que eu desejei. Então você tá orando pela sua varoa? Atualmente não. Atualmente não. A fé, cadê a fé? Solta aí, amor. A fé. Eu aprendi, tá pronto, mas... Vem aqui, fala aqui. Vem aqui. Não vai não. Fala aqui. Aí minha esposa aí, ó. Eu aprendi que a gente tem que orar mesmo sem ser pai ou mãe pelos nossos filhos. Por exemplo, hoje você tem 18 anos, você nem namorada tem, mas você tem que começar a orar por seus filhos, para através dos seus filhos, a geração deles ser uma geração que vai libertar nosso país, nossa nação, vai ser uma geração do avivamento. E desde quando eu namorava com o Matheus, eu estava sendo discipulado pelo pastor Tiago Farlon, ele me ensinou, falou assim, olha, nós temos que orar por nossos filhos mesmo sem tê-los. E a esposa? Verdade. Tem que orar também? E pela esposa mesmo sem ter. Então você não tem Ela namorada. chegou falando dos filhos, né? A gente nem falou de filho. E você não tem namorada, ora por sua namorada. Dê as características, faz igual o Robert e a Rebeca. Dê as características. Você viu o podcast do Robert e da Rebeca aqui? Obrigado, amor, te amo. Eu vi. Você é a mulher mais linda desse mundo. Eu vi. Aquela ali foi forte. Não, eles... Você viu... Eu vi ela lá na minha escola, pô, lá no CIA. Se não me engano, ela começou a dar aula lá. Sério? Ela dá aula. Sério? Aula de quê? Espanhol. Eita, é verdade. Mas aqui, você sabe, na história dos dois, o Robert, ele falou que ele queria uma pessoa branca, ela pediu um negão. E ela falou. E ele falou, eu quero uma pessoa branca, cabelo, acho que grande, louro, olho claro, e se possível, que venha de outro país. Ele falou assim, e ela veio de outro país. É mesmo?
Ela veio do que? Onde que eu não... Uruguai, O- acho que no Paraguai, não sei. Paraguai, eu acho. Ela fazia missões lá com o pai dela e teve que vir pra cá. Nessa vinda conheceu ele. E ele pediu. Então a oração específica, eu falo assim, né? A gente às vezes não vê a oração como uma arma de um cristão. Sim. A oração é a arma mais poderosa. Antes da ligação entre celular, existia a ligação com você e Deus. Então é como se a oração fosse a descagem, o número de telefone de Deus, para você se conectar direto com o trono. E você pedir, clamar, como filho, aquilo que você deseja. Não só aquilo que você deseja, mas também agradecer, conversar, ter uma intimidade. E o fio condutor é o Espírito Santo. Sim. E o receptor lá, o que atende de ligação é Jesus. Não, esse aí pode passar aqui para Deus aqui, porque esse aqui eu morri por ele, eu entreguei minha vida por ele. Isso, o Hector não quer namorar. Por quê? Tem algum motivo? Perguntei. Ó, tem algum... pelo visto ele não quer namorar, né? Estão falando aqui, mas tem algum motivo? Então, na verdade, é porque o namoro, ele requer um investimento de tempo. E esse tempo eu não estou tendo agora. O tempo, na verdade, que eu estou priorizando é o meu ministério, conhecimento da palavra. Mas não quer dizer que futuramente não venha ter esse posicionamento. É óbvio que eu quero ter uma família, tenho que passar por esse período, mas no momento eu estou priorizando o estudo, o meu ministério, a minha entrega com Deus. Sim. Por conta disso. Maravilha, mano. Deus abençoe esse posicionamento que você tem aí e que não seja afetado pela Jezabel lá do Instagram que tá chegando aí, né? Já bateu Já caiu. Já bateu 110 mil? Eu vi lá, chegou 100 mil rápido, né? Em um mês, cara. Foi um mês. 100 mil almas em um mês para você poder compartilhar, mandar essa mensagem. E como que vai ser os projetos pro futuro do Hector? Você tem planejamentos? O que você pensa em fazer daqui pro futuro? Igual você falou, faculdade de teologia e psicologia, mas no seu ministério, você pensa em fazer algo? No ministério, eu pretendo viver do meu ministério, sim, ministério da pregação. Como pregador itinerante, né? Pregador itinerante é aquele pregador que viaja pelos estados. É como se fosse um pregador evangelista. Sim. Que viaja pregando nas igrejas. Eu pretendo seguir, porque, na verdade, desde o momento quando eu me converti... Já tá aberta as agendas? Já aberto, fala aí, aberto, pessoal. Já tá aberto. 2023, fala. 2023, aí tá agendas abertas, 2023. Esse ano também. Esse ano também, não acabou? Então, só me chamar aí que a gente estará servindo a sua igreja. E, na verdade, desde quando eu me converti, em 2018, Deus sempre me colocou esse desejo ardente da pregação. Eu sempre tive vontade de pregar a partir do momento que eu me converti. E Deus colocou no meu coração sobre servir no ministério da itinerância. Então, desde 2018, tenho esse fogo ardendo no meu coração. Pregar a palavra de Deus em todos os lugares do país. Que Deus continue dando essa força pra você. Eu falo assim, né? Que Deus continue te abençoando. Mas é a verdade. Para que você não venha parar. Nosso objetivo aqui do Boas Novas é levar a mensagem do reino através de vídeos, através de um podcast, através de mensagens, de histórias que você teve. Você já nesse período, você tem 18 anos, você é novo, mas você já se desviou? Eu já tive um momento de esfriamento espiritual, né? Com quantos anos? Mas chegou a sair da igreja? Não. Rebeldia? Nunca. Na verdade, acho que foi ano passado, onde eu tive um momento de um afastamento que eu digo da oração e da palavra. Então isso acabou me esfriando. Mas agora sair da igreja, ir em festa, nunca fui em festa, esses lugares de uma forma rebéldica, não, nunca fiz isso não. Apenas tive um momento onde eu parei de orar e ler a palavra. Mas voltei. E o que fez novamente. esse desejo voltar em você? Você lembra? Sobre a pregação? Sobre ler a Bíblia, sobre eu voltar a orar. Você falou que teve um esfriamento. Sim. E que ardeu de novo no seu coração? Falou, O reconhecimento. O Espírito Santo, ele toca, ele fala. Então, a partir do momento que eu senti tocado, eu reconheci o meu pecado, confessei diante de Deus. E Deus, ele me renovou as minhas forças novamente. Porque por um momento, ano passado, eu deixei me ser vencido pela preguiça. E a preguiça é um dos métodos que Satanás utiliza para parar a sua vida, parar o seu ministério. Então, se você for deixado ser vencido pela preguiça, a única forma é você confessando,
e relutando contra si mesmo, porque a maior luta de um cristão não é do lado de fora, é do lado de dentro. A maior luta não é com Satanás, não é com os outros, é com si mesmo. Então, para voltar novamente, você vai ter que relutar contra si mesmo. Mas a partir do momento que você confessa o seu pecado, Deus te perdoa, te purifica e Ele renova as suas forças. As suas forças serão renovadas. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu reconheci o meu pecado, que eu tive um afastamento, um esfriamento espiritual, e Deus renovou minhas forças e acendeu em mim novamente o desejo de orar e buscar mais da sua presença. Incrível, cara. E nesse processo de busca, de crescimento, você, como eu disse, né? Você tem 18 anos. Os seus pais, o que acham disso? Eles também são cristãos? Os dois são cristãos? A minha família, na verdade, toda é cristã. A minha família toda. Eu agradeço a Deus por ter nascido nessa família. A minha família, na verdade, ela que me instruiu pelo caminho que eu tenho andado, ela que me levou para a igreja. Então, sim, meus pais apoiam também o meu ministério, eles me dão força. Seu pai tem algum ministério também? Ou sua mãe tem algum ministério? A minha mãe, ela é louvorista, né? Ela canta. Meu pai, não. Meu pai, não. Por enquanto, né? Por enquanto. Depois Daqui a pouco começa a pregar aí também nas ruas. Aí, ó, chama pra perto. É isso aí. E você acha que ele tem... Rapaz, o homem veio aqui. O homem é alto, hein? Hã? É alto, hein? É alto. Intimida. Você começa a pregar na rua. Meu Deus do céu. Ele é careca, né? Eu vi ele rapidinho careca. Careca. Imagina um óleo descendo. Barbudo, deixar a barba crescer, né? Igual do Mateusão aí. Começar a bradar na terra aí, nas ruas. E, cara, como que foi? Já teve alguma experiência assim, sobrenatural na rua? Já dentro de um ônibus? Algum demoniado, alguma coisa assim? Não, mas já teve alguma experiência que você falou assim, cara, ficou marcado na minha vida essa experiência na rua? Algum momento que você passou? Seja alguma vida ser salvo, seja alguém vir com você e pedir uma oração, seja cura, seja qualquer tipo de experiência. Tem pessoas que pedem oração, ora por mim, ora pela minha vida. Tem pessoas que, enquanto eu estou pregando assim, pessoas passam assim, para a mão e falam assim, ó, tô arrepiado. Outras falam, continue sempre, continue. Sempre tem pessoas que passam incentivando também a pregar. Agora, sobre oração, tem pessoas que pedem também. Não, e você e o Jefté vão me incentivar a pregar também. Agora eu vou pregar na rua. Esquece. Já teve algum caso de alguém zombar de você, pregando, rir, ser chacota? Na rua. Se teve pessoas zombando, rindo, na rua. Na verdade, não de forma direta. Porque eu não sei porquê. Acho que já deveria ter parecido, né? Tá demorando demais parecer. Eu vou falar uma experiência com você. Eu acho que nem minha esposa sabe dessa experiência. Quando eu era mais jovem, eu pregava na rua também. Mesmo? Pregava. Tem uma foto, você sabia, amor? Eu pregava na rua, tinha um culto, todo sábado tinha um culto assim, e eu era chamado pra pregar. Eu devia ter uns 16 anos, por aí, mais novo que você. E em uma dessas pregações, 16, 17, tinha um rapaz, não vou falar amigo, né, mas tinha um colega que eu conhecia. E aí... a gente botava umas cadeirinhas assim no meio da rua, na frente de uma antiga igreja nossa também, que era na avenida assim, mais movimentada. Sim. E aí acho que eu dei a palavra e depois eu pedi para orar e fechei os olhos e fui orar. E antes de orar, eu vi esse rapaz passando. Entendeu? Eu sei quem é, não vou falar o nome, né? Mas eu vi esse rapaz passando e fechei os olhos para orar. Quando eu abri os olhos no meio da oração. Uhum. Porque eu senti que ele tava meio que passou de deboche. E eu falei assim, cara, eu vou abrir os olhos porque eu sei que ele vai olhar pra... Na hora que eu abri, ele tava tirando foto minha. Assim, não acredito, cara. Zoando. Sério? E rindo. Meio que rindo. Aí quando eu abri, eu olhei pra ele, eu só fiz assim, abaixei a cabeça e continuei orando. Continuei orando, eu não liguei. Então não sei como que foi. Você estava orando pra uma pessoa. Não, eu estava orando para as pessoas que estavam na rua. Vamos orar para as pessoas que estão na rua. Porque tinha mais outras pessoas. Assim como você falou que a Hebron ia nas ruas e orava. Era um conjunto de pessoas. Sim. Então a gente estava lá e ele tirando a foto, eu abaixei a cabeça e continuei. Então eu sei que... E é triste isso. Você vê... Não triste assim, eu vou parar, mas sem se sentir intimidado. Mas ver pessoas que às vezes não entendem, não conseguem enxergar a dimensão
daquilo que você foi chamado, daquilo que Deus te mostrou. Porque se você vai na rua pregar, igual, por exemplo, muitas pessoas criticam aquela mulher que tá rodando, ou que tá pulando, o cara que tá glorificando, o cara que tá falando de língua. Eu falo assim, cara, você não sabe o que Deus fez pela vida dessa mulher. Você não sabe de onde que Deus tirou ela e o que ele mostra a ela para ele estar fazendo isso, desse jeito. A adoração dela ser dessa forma, né? Um exemplo clássico. Você vai ver que nenhum pregador vai criticar você. Um pregador realmente pregador. Sim. Não vai criticar você porque sabe o quão difícil é passar pelo processo. De até chegar o nível ápice da chamada, que é viver da itinerância como você quer. Um blogueiro, vou dar um exemplo aqui de um blogueiro. Um blogueiro que tá lá em cima, ele não critica uma blogueira que tá começando, que tá falando as histórias, tá querendo mostrar. Por quê? Porque sabe como é difícil. As pessoas que te criticam serão sempre aquelas que não fazem o que você tá fazendo. Entendeu? Então, por você não tá fazendo, por elas não tá fazendo, a única razão que elas encontram é o seguinte, cara, eu vou criticar ela porque se eu não posso, se eu não consigo, também eu vou falar para elas não conseguirem, porque ela não consegue também. Entendeu? Então, eu acho que a crítica é uma das formas de mostrar que você está no caminho certo. Porque todas as pessoas que mudaram o mundo, todas as pessoas que foram revolucionárias, inclusive o nosso maior revolucionador, que eu acredito que é Jesus Cristo, que é Deus, ele veio e revolucionou o evangelho, a nossa vida. Todos foram... A maioria foi contrária a ele. Teve uma oposição, teve um povo contrário. Entendeu? Então, eu acredito que você vai ter esse povo contrário, essa oposição que vai até você e vai te bater e vai falar. E não vai ser agora só não, mano. É igual, por exemplo, quanto mais você você tem 18 anos, mas quanto mais você se aprofundar nisso, mais você vai encontrar pessoas maiores querendo te bater, entendeu? Mas que não seguiu o mesmo caminho que você, seguiu o caminho oposto, da apostasia. Eu não acredito na palavra, não acredito nisso, e vão te bater. Assim como tem gente que bate no pastor Anderson Silva. O pastor Anderson Silva bate muito no Pablo Marçal, né? Você vê, né? Nossa, pastor Anderson Silva. O que você acha do Pablo? Pablo Marçal? Eu conheço ele, acompanho. Não concordo muito com o que ele fala. Na verdade, Pablo Marçal é um cara que, vamos dizer assim, ele segue a boiada, né? Onde tá dando certo, ele Onde tá dando certo, ele tá indo. Ele não faz baseado no princípio bíblico. Ele faz para ganhar o seu. Então, por exemplo, ele falava mal do Bolsonaro, mas agora tá junto. Vai entender. Então é um cara que você não pode confiar muito. E você, pra política, é quem? As eleições, pessoal, esse podcast aqui é gravado, vai sair depois das eleições. Mas você acha que você vota em quem? Bolsonaro. Bolsonaro? Eu jamais votaria em uma pessoa que é contra os princípios bíblicos. Tem pessoas que se intitulam como cristão. Por que se intitulam? Porque não são. Então, por isso que há necessidade de se intitular. Mas concorda com aquilo que Deus jamais concordaria. É incoerente. Exemplos. Dá alguns exemplos aí. Por exemplo, feminismo, aborto. Aborto. Por exemplo, o cara... Eu até postei, eu acho que ainda tá no meus stories. Obviamente, quando for lançado esse vídeo não estará mais. O cara falou assim, eu prefiro votar no Lula, que é a favor do aborto, do que votar no outro, que deixa as crianças morrerem de fome. Primeiro, o outro não deixou em nenhum exato momento a criança morrer de fome. Segundo, se um tem a capacidade de matar uma criança que está em vida e o outro tem a capacidade de matar uma criança inocente que está na barriga, para mim está no mesmo nível de pecaminosidade. Então, por ele estar falando isso, na minha opinião, esse cara que escreveu esse comentário, para mim, está sendo um hipócrita. Porque ele prefere que morre na barriga do que morrer em vida. Mas de uma certa forma está matando. De qualquer jeito. Sim. A gente discutiu muito aqui, a Priscila veio aqui, a gente discutiu muito sobre aborto, sobre feminismo, acho que não chegamos a esse ponto da legalização das drogas. O que você acha sobre a legalização das drogas? Vai destruir os nossos jovens. Vai acabar com todo mundo. A droga é algo que se torna viciante. Tem pessoas que abandonam a casa, família, vende carro, vende casa, vende tudo por causa da droga. Mas a questão da liberação da droga é por conta da maconha, pelo menos, né? Hoje é por conta da criminalidade. Não sou contra não, tá? Sim, mas tô falando assim, a posição deles é por questão da... Não, sou contra, sou contra sim. Sou contra não, né? Sou contra sim. Sobre
a liberação das drogas. Nossa, isso aqui, de pegar um corte aí, gente, meu Deus do céu. O pessoal pega corte aí, né? E já solta. Meu Deus do céu. Mas não vai, mas aí depois solta o contexto. Solta o contexto se tiver. Então a gente é contra a liberação das drogas. E as pessoas falam sobre liberar pela questão da criminalidade. Porque hoje, o que comanda o mercado de drogas é o tráfico. O tráfico. Que eu tô vendo tráfego pago? É tráfico. É tráfico, não é tráfego, não. Tráfego não. Igual eu vi um dia assim, né? Mudando de assunto, o cara falou assim: rapaz, você... quem é do marketing digital, né? Foi parar pela polícia e falou assim: rapaz, você trabalha com o que ele? Tráfego pago. Mas aqui, o tráfego é que comanda as drogas, né? Então, a ideia é o quê? Quando liberar, a maconha vai ser uma das coisas que vai sair da mão dessas pessoas e vão começar a legalizar, entendeu? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa vai comprar lá muito mais barato entre comprar com um traficante por R$1, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, R$1, R$5, ou na farmácia por 15, porque tem imposto, tem transporte, tem tudo. Na mão chega lá do cara, o cara mistura com um monte de coisa, corta e fala assim, toma. Entendeu? Sim. É complicado pessoas que concordam com esse tipo de coisa. Pessoas que se intitulam como cristão, oram pela família, mas está apoiando quem quer destruí-la. Pessoas que se intitulam como cristão, que oram pelas crianças, mas está votando e concordando com quem é a favor do aborto. Pessoas que se intitulam como cristão, oram pelos jovens, mas está concordando com pessoas que querem liberar a legalização das drogas. Pessoas que se titulam como cristão, oram pela expansão da igreja, mas está concordando com quem quer destruí-la e fechá-la. Ou seja, é basicamente uma hipocrisia. São pessoas que têm que se converter em ter um verdadeiro posicionamento. Infelizmente, nós vivemos nessa geração, essa geração onde não importa o que a Bíblia diz, importa o que ela acha. Eu acho o que é melhor para mim. O que é o melhor para mim. Por exemplo, tem pessoas que se titulam como cristão, mas concordam com ideologia de gênero. Porque tudo é amor, tá liberado. Deus perdoa. Deus vai salvar. Concordando com aquilo que a Bíblia jamais concordaria. Então, eu não posso me intitular como cristão porque, primeiro, não é necessário falar que eu sou cristão. A luz fala? Não. Ela só brilha. Quando os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos em Antioquia, eles não disseram. Foram as pessoas que perceberam segundo as suas ações, porque cristão significa pequeno Cristo. Então, quando eles falaram para os discípulos, vocês são cristãos, eles falando, vocês parecem com Cristo, porque as suas obras dizem isso. Não foi a sua fala, não foi o que eles falaram ou se intitularam, foi a própria vida que os identificou. Então, tem pessoas que confundem essas duas partes. Dizem ser, mas as suas obras provam o contrário. Tem pessoas que não dizem, mas as suas obras deixam claramente quem elas são. Maravilha. Amor, tem alguma pergunta pro Hector? Eu vou passar logo para... A gente sempre deixa aqui, faz duas perguntas para as pessoas aqui que passam pelo podcast. Não sei se você chegou a ver um completo aí de alguém. Você falou que viu da Rebeca, né? Eu vi do Jeff, completo mesmo eu vi do Jeff. A gente sempre faz as perguntas. A primeira é, se você tivesse uma mensagem que você pudesse deixar para todas as pessoas que estão aqui assistindo esse podcast, vendo aqui, se você tivesse uma mensagem que você pudesse deixar para essas pessoas, qual... Como direcionar essa mensagem? Ele tem 18 anos. Direciona para os jovens. Não, pode ser para os jovens, adultos... O que está no coração dele, a mensagem que você tem assim no seu coração que você queria passar para as pessoas. Olha para essa câmera aqui e solta essa mensagem. Eu quero deixar uma mensagem para os jovens e também para os adultos. Não negocie os seus princípios cristãos. Assim como João Batista, que teve um posicionamento verdadeiro, pregou contra o adultério, mas perdeu sua cabeça. Ele pregou, falou a verdade e não se recusou diante da mentira. Ele perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua fé. Que você não perca a sua fé por causa de momentos. Que você não perca a sua fé por causa de um prazer momentâneo. Permaneça com a fé, permaneça firme, porque isso produzirá em você um fruto
eterno. É essa palavra que eu tenho para deixar. Forte. E outra coisa, se você pudesse definir a sua vida inteira em apenas uma frase que te guia, seja um versículo, seja uma frase que Deus tenha falado com você ou que você tenha absorvido, qual seria a frase que você leva no seu coração? Uma frase que me identificaria. Que te identificaria? Me perdoa. Por quê? Porque se você for olhar toda a oração de um verdadeiro cristão, não é uma oração que diz, Senhor, faça aquilo. Pai, eu quero que o Senhor faça isso. Pai, eu quero que a tua presença... Não. Se você se aproximar na oração de um verdadeiro cristão, você vai ouvir ele dizendo, Senhor, me perdoa. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, porque eu sou um falho e um miserável pecador. Então, o que me fez chegar até aqui foi ser sincero diante de Deus nas minhas orações. Foi ser sincero apontando os meus defeitos, confessando os meus pecados, as minhas falhas, vencendo e deixando o meu próprio eu de lado. Então, eu creio que, se fosse resumir em tudo, seria me perdoe. Maravilha. Cara, foi um prazer ter você aqui. Eu acho que nós vamos ter outros momentos, outros encontros, eu acredito. E bacana demais ter esse podcast com você. Deus vai abençoar a sua vida grandemente, ainda mais do que já tem abençoado. Que esse mar aí abre esse lastro, né? Tenha lastro aquilo que você tenha que você esteja vivendo, que esse rio expanda e que Deus continue te abençoando. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz no início, orar. Hã? A gente sempre ora antes de iniciar, só que foi empolgante, iniciamos no bolo que tava comendo pizza, aí tomamos Coca-Cola, aí já começou, né? Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Mas vamos fazer uma oração para agradecer esse momento a Deus e que pessoas e vidas sejam impactadas através desse podcast. Você quer deixar um abraço, alguma coisa para as pessoas que estão assistindo, seus seguidores, vão estar assistindo agora, seus novos seguidores? Eita glória, você que está assistindo, eu quero deixar uma palavra para você. Não se limite. Aquilo que Deus fez na vida de Paulo, aquilo que Deus fez na vida dos grandes homens de Deus, Ele pode fazer também na sua vida. Mas a diferença entre os homens de Deus e no povo, na geração atual, é que os homens de Deus tiveram um posicionamento. E esse posicionamento requer você abrir mão de algumas coisas necessárias para você seguir o caminho de Deus. E quando você faz isso, o próprio Deus irá te formar, irá te capacitar, o próprio Deus irá te fortalecer para que você exerça a sua função ministerial. Não se engane, o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que se responsabiliza. O mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que te formou e que te conhece. Se Ele te chamou, não é porque você merece ou porque você tem capacidade para aquilo. É porque Ele vai garantir, é porque Ele irá fazer através de você. Essa palavra que eu quero deixar para vocês que estão me assistindo. Amém. Vamos orar, feche seus olhos, está em casa. Amado Deus e Pai que estás no céu, obrigado mais uma vez por estar na Tua presença, Senhor. Eu quero Te agradecer por esse momento onde passamos aqui falando um pouco mais da Tua palavra, onde o Seu Filho pôde transmitir uma mensagem que estava no seu coração, Pai. Deus eterno, que o Senhor venha guiá-lo, venha guardá-lo, proteger, dando capacidade, Senhor, e que os sonhos do Senhor venham se realizar na vida dele, Senhor. Que essa mensagem que foi passada aqui venha alcançar vidas, Senhor, venha impactar vidas que estão do outro lado desse celular, dessa câmera, Pai, e que vidas venham a ser transformadas, Deus. Eu creio e confio no Teu santo e poderoso nome, confiamos no Teu poder, no Teu agir, Pai. Sê conosco a cada dia, Deus, e continuamos podendo levar as boas novas a esse mundo, Deus. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença, quero Te agradecer aí. Inscreva-se no canal e tamo junto até o próximo episódio. Amém. Deus abençoe vocês. Abraço.